Olá, boa noite. Bom, hoje não consegui fazer a transmissão pelo desktop, então estou aqui no celular. E aí eu preciso saber se tá tudo ok, se estão me ouvindo, me vendo, pra gente iniciar. Tá tudo bem com o som? Não consegui hoje aqui pelo desktop. Estou pelo celular, tá tudo bem? Me dê um ok aí, se tá tudo bem. Sim, obrigada, Daniela. Então eu vou dar início aqui, tá? Já tava aflita já. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis, tá? E eu vou aumentar aqui o meu tamanho aqui na... Acho que assim vai ficar melhor. Aí. Que ótimo, muito bom então. Então vamos fazer uma breve falinha com Jesus para que a gente dê início aí a esse capítulo, né? Tão apaixonante. Então vamos lá, Jesus, amigo e Senhor de nossas vidas, uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando o conhecimento que certamente nos levará à compreensão das dificuldades que possamos estar atravessando, o entendimento das nossas dores, sejam elas físicas ou morais. Ampare, Senhor, este ambiente virtual, tornando-o sempre mais fraterno e acolhedor para todos. Que assim seja. Bom, que os nossos corações possam se acalmar neste momento, que os nossos bons pensamentos nos tragam bons sentimentos e boas ações. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Então, no Evangelho do capítulo 27, do item 1 a 4, nós vamos falar sobre a qualidade da prece. E aí eu vou ler pra gente, né, os 4 itens e depois eu vou fazer uma breve reflexão para que a gente possa, na verdade, esclarecer não, porque ele é muito claro, né? Mas só para que a gente reflita de uma forma mais com o nosso linguajar, tá? Então diz assim o capítulo, né? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Pessoal, capítulo 27, Pedi e obtereis, item de 1 a 4, tá? Não esqueça da aguinha para que a gente possa fluidificar também. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrar para vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que o vê, que se passa em secreto, vos dará também a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é e que tendes necessidade, antes que lhe peçais. São Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Item 2. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa
contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. São Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Item 3. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, um era fariseu e publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. São Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não vos afetareis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, versículos 7 e 8. Bom, então, quando a gente fala na qualidade da prece, boa noite, pessoal. Olha, tem gente aí de Indaiatuba. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu me atrasei porque não consegui acessar aqui no notebook, eu tive que vir aqui pelo celular mesmo, tá? Mas, enfim, deu certo. Preparei com bastante carinho, né? O evangelho de hoje e da próxima semana, que a gente vai falar sobre a prece. Bom, o que eu quero falar com vocês aqui, né, hoje? O que Jesus, né, define claramente aqui nas qualidades da prece, conforme esclarece Kardec, né, ali no item 4. Ele fala em oração em secreto. Nós não precisamos de um local físico pré-estabelecido para as nossas orações, né? A gente precisa sim se recolher,
né, em oração. Pode até ser que seja num espaço onde tenha um número de pessoas, né, mas que a gente tenha uma postura de recolhimento, né, para que a gente possa se centrar na nossa prece, na nossa oração. A gente precisa sempre estar atento às nossas atitudes diante das nossas preces, das nossas orações, porque a gente precisa usar da humildade que foi falado aqui no item 4, né, com relação ao publicano. E eu no final vou ler para vocês Jesus no Lar, um capítulo que fala sobre a oração enquanto Jesus fazia a sua prece no Evangelho do Lar, né? Então eu vou finalizar com ele porque simplesmente é maravilhoso, né? A humildade, a pureza, né? De pensamento, enfim, de Jesus. Então, muitas das vezes, quando a gente vai fazer a prece, né? Ela precisa estar no nosso pensamento, na nossa sinceridade, no nosso coração e nossa humildade. Não são as palavras bonitas, não são as preces, às vezes, que combinam palavras, enfim, mas sim aquilo que está no nosso coração, né? Claro que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de estar formulando isso quando a gente está fazendo prece. Eu não sei vocês, mas eu aqui no online, eu até separo, escrevo tudo aquilo que eu vou falar, faço as minhas reflexões, as minhas anotações, escrevo o que eu vou ler, porque eu preciso dessa orientação aqui. E às vezes a gente se preocupa tanto com o vídeo, né? Se tá dando certo, se as pessoas estão realmente ouvindo, e acaba que a gente se organiza, então escreve mais bonitinho, mais organizadinho, mas é uma prece que vem do coração, né? Então é essa que a gente precisa, a gente pode até escrever, né, pra gente depois fazer a leitura, mas ela precisa ser verdadeira. A gente precisa realmente sentir aquelas palavras, né? Não é simplesmente falar aquilo. Eu digo que a oração, a prece mais difícil da gente cumprir, né, é a oração do Pai Nosso. Porque se a gente for ao pé da letra dela, que também tem aqui no finalzinho, nas coletâneas do Evangelho, lá no finalzinho, tem a explicação do Evangelho. Então, assim, você percebe o tão difícil que é a gente cumprir, né, essa questão aí do Pai Nosso. Então, que a gente seja humilde, né, e singelo nas nossas orações, conforme o publicano aí, tá? Quando a gente está em oração, ele diz aqui, para a gente não ficar repetitivo, né? E nem orar em demasia, porque ele diz que não é a quantidade das palavras que a gente diz para que a gente seja atendido, né? E não são palavras difíceis para que a gente diga palavras difíceis. Os Espíritos sempre nos dizem que a forma não é nada, não é a forma da prece, sim o pensamento, né, que é transmitido pelo coração para que a gente possa fazer verdadeiramente a prece, né? E que seremos atendidos pela nossa sinceridade e pelo nosso merecimento. Então, as preces que a gente faz, elas serão atendidas por alguns critérios que a gente vai falar aqui agora, tá? Um deles é a nossa sinceridade, é aquilo que evidentemente está em nosso coração, porque veio de um pensamento bondoso, né? E também de nosso merecimento, tá? Ele fala aqui, um dos critérios aí que a gente vai falar sobre a reflexão
que ali nos quatro itens que a gente leu, ele fala, é que antes da gente orar, que a gente perdoe, né, alguma situação ou algum irmão, tá? Porque é assim que a gente vai elevar o nosso coração até Deus. Porque se a gente não estiver disposto ao perdão, como a gente vai fazer pedido a Deus para que nos perdoe, para que nos oriente, para que nos assista de alguma forma, né? Então, ele diz ali que o perdão antes de qualquer oração deverá ser proferida pela gente, né? Para que a gente possa caminhar aí, né? Para o nosso, para sermos atendidos, para que verdadeiramente a gente mereça isso aí. Eu acho que na Igreja Católica tem um momento das ofertas em que é falado alguma coisa muito próximo, né? Que como que você vai ofertar ao próximo, que seja algo material, né? Sem que você não peça perdão. Então é pedido ali que você perdoe, né? As pessoas, as situações, antes mesmo de você ofertar alguma coisa. E é isso que ele está falando aqui também, né? Com relação a gente elevar os nossos pensamentos e ter o perdão daquela situação ou daquela pessoa antes mesmo da gente continuar a nossa prece. Orar com humildade, né? Então, não falando nem exaltando as nossas qualidades. Olha, meu Deus, hoje eu fui caridosa, eu me preparei para o Evangelho do Geal, me dispus a estar lá falando sobre o Evangelho para todos aqueles que entrarem para assistir. Então, eu estou falando só aquilo que é bom, né? Então, eu não estou sendo nada humilde, né? Pelo contrário. Então, eu preciso mostrar que, diante das minhas dificuldades, diante de tudo aquilo que eu preciso aprender, que eu preciso perdoar, fazer o exercício do perdão, que eu seja forte, que eu consiga, né, de alguma forma transmitir esse amor, esse verdadeiro amor que Jesus nos ensina. Porque é muita responsabilidade a gente vir aqui falar de Jesus, falar do Evangelho, né? Aquele que nos guia, que nos orienta, que nos dá todo o caminho, né, para a vida de bem, né? Então, assim, a gente precisa verdadeiramente estudar, entender que as lições de Jesus, elas não são só para serem lidas, né, e decoradas, e sim para serem vividas no nosso coração, né? Então, é necessário que tenhamos sentimentos de pureza, de amor ao próximo, e a qualidade dessa prece está relacionada aos ensinamentos de Jesus, né? E que sim, que decorrem das nossas virtudes, que conquistamos através desse nosso aprimoramento espiritual, a humildade, a fé, a indulgência, o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, de qualquer forma, a humildade e a fé é algo que a gente aprendeu, né, com o Mestre Jesus, aí nas leituras que a gente faz desse Evangelho tão engrandecedor para nós, né? Aqui também ele fala, lá no item 4, sobre não orarmos com orgulho, né? Se a nossa prece for apenas proferida pelos lábios, né? Os nossos corações estiverem cheios de orgulho, nós também não atingiremos os nossos objetivos da prece, né? Então a gente precisa realmente tirar esse sentimento de orgulho aí dos nossos corações antes de a gente iniciar uma prece. A gente precisa aprender, diante do exemplo que foi dado ali no item 4, né? Sobre a gente examinar os nossos defeitos.
e não os defeitos alheios. E claro que a gente engrandecer sim as nossas qualidades, mas para nós mesmos, né? Para que a gente continue melhorando, né? Diante dos ensinamentos do Jesus. Não precisamos ficar divulgando aí. Devemos fazer uma análise de consciência e vermos em nós mesmos, em primeiro lugar, se não somos também portadores dos mesmos defeitos daqueles que a gente encontra no nosso irmão, no nosso semelhante, né? Então, é muito interessante o pedir e obtereis, né? Dá a impressão de que tudo que eu pedir, eu irei obter. E não necessariamente, né? Porque se a gente não for verdadeiramente de coração e com toda a humildade que Jesus nos dirigiu, né? Nós não alcançaremos os nossos objetivos da prece, da oração. Muito bem. Mais uma coisa que ele diz ali. E que a gente não se compare aos outros, né? Procurando o mal no outro em vez de procurar o mal em nós. Que a gente olhe e peça para que a gente transforme os nossos defeitos em virtudes, né? Então, porque todos nós temos. O julgamento apressado constitui uma das grandes entraves da nossa evolução, pois o mestre afirma que seremos julgados com o mesmo comportamento que empregarmos em relação ao nosso próximo. Então, olha só quanta reflexão, quanta lição tem aí esses 4 itens aí do capítulo 27, né? Então, para finalizar, né? Portanto, a qualidade das nossas preces não se encontra em uma fórmula, tá? Que estamos utilizando para executá-la, mas no sentimento que impregnamos nela. E fica aqui o alerta. O essencial não é orar muito, mas sim orar bem, entendendo que para isso devemos colocar em nossa intenção onde realmente esteja o nosso coração. Em se tratando de qualidade da prece, né, que é o primeiro trechinho aí do capítulo, né? Um único e bom sentimento vale mais do que 1000 palavras, né? Então, é exatamente isso, né? E ainda assim, lendo aí o Evangelho, eu fui procurar aqui no livro Jesus no Lar, tá? Para quem tem na página 201 ou o capítulo 50, que eu vou ler para vocês porque assim é maravilhoso, né? Para fechar, né? Para a nossa reflexão sobre a qualidade da prece, né? Em oração, na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai,
acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que esqueceram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre-os que não lembram de agradecer os benfeitores. Quantas das vezes a gente não agradece o nosso anjo guardião, né? A gente não dá bom dia, não dá boa noite, né? A gente não agradece os nossos benfeitores do plano espiritual, que nos livra de tantas coisas, né, no nosso dia a dia. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta-os que esqueceram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as 4 paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a exigência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Eu disse aqui excesso, tá? Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Parece tão próximo dos dias atuais, né? Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora na vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio, da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por sua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio Mestre Jesus, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto a lua radiosa, em luminosidade divina, fazendo incindir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade
e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando por nós. É uma prece, né? É realmente uma prece. E eu acredito que é basicamente por aí que a gente precisa pensar, né? Enquanto fazemos as nossas preces, tá? Então, rapidamente, eu não quero estender muito aqui, eu vou fazer as preces e as vibrações para que a gente possa fluidificar as nossas águas, tá? Se você quiser pegar lá uma garrafa ou um copo d'água, a gente já vai começar aqui, tá bom? A nossa prece. Eu vou ler uma aqui, porque se eu começar a falar, eu acabo não me controlando no tempo. Mas, com toda certeza, é uma prece que acalenta o meu coração. Por isso que eu vou transmitir aqui a vocês. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz. Humildemente, unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de luz e de energias salutares, abençoando o nosso planeta a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertence, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta oração, estejam sendo banhados pela energia que emana o teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os nossos sentimentos, tornando-nos pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Suplicamos ao Senhor ajuda para os que estão sofrendo com doenças do corpo e doenças da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior a Ti, Senhor. Mas apelamos pela Sua misericórdia e pedimos que estenda a Sua grandiosa mão sobre os que estão doentes nos hospitais, em seus lares, fazendo com que a fé e a esperança estejam sempre em seus corações. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles profissionais que estão lutando em favor dos doentes graves e de todos os profissionais que perderam seus empregos e que se encontram em situação delicada neste momento junto aos seus familiares no mundo todo. Que a misericórdia divina, esse momento trágico em que vivemos, seja amenizado e diminuído em todos os dias. Rogamos ainda por todos aqueles que sofrem de depressão, aqueles que se encontram nas prisões e se afundam no abismo das drogas, para que possam perceber o mal que fazem a si e também aos seus entes queridos que rodeiam, que procurando ajuda e repelindo as más influências. Abençoe a todos esses irmãos que não sabem o que fazem e não te conheceram ainda. Que aqueles que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para a sua vida e para a sua evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados por nós.
que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentando, abrigando e matando a nossa sede. Queremos pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem para o nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por dar a oportunidade de nos reunirmos em um só pensamento, estarmos vibrando aqui e agora pela vida, pelo nosso planeta, pela vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Olha, eu quero desejar de todo o meu coração que todos esses ensinamentos de hoje sobre a prece, que tão necessária neste momento em que passamos, em que vivemos, que você seja tocado pelo Mestre Jesus, seja qual for a sua dor, qual a sua insegurança, o seu medo, que você possa verdadeiramente sentir a presença de Jesus neste momento em seu lar, ou quer que seja onde você está, e que você possa também levar os ensinamentos do Mestre Jesus diante dos seus bons pensamentos, dos seus bons sentimentos e das suas boas atitudes. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares, acompanhando todos aqueles que mais necessitarem neste momento. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, colocando nelas o bálsamo necessário ao nosso refazimento físico, moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos aqueles que aqui estão, a todos aqueles que aqui ainda virão. Meu muito obrigada por poder compartilhar com vocês esse pedacinho do Evangelho. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Graças a Deus mesmo. Daniela, Cleide, eu não consigo ler todos os nomes aqui no celular, tá? Mas que todos sintam aí abraçados, e o meu carinho é grande por todos vocês. Até mais.